Olá, sejam bem-vindos à nossa meditação de hoje, segunda-feira da segunda semana da Quaresma. Ânimo, sigamos firmes, que a cada novo dia você conheça mais e ame mais a Jesus Cristo, para que, o conhecendo e o amando, seja capaz de confiar plenamente em sua santa vontade e em nada antepor ao coração do bom Deus. Senhor, Deus grande e temível, nós pecamos, cometemos iniquidade, fomos maus, nos rebelamos e nos afastamos dos Teus mandamentos e das Tuas leis. Essa confissão, feita pelo profeta Daniel em nome do povo de Israel, é sempre atual. Os homens de todos os tempos podem repeti-la e completá-la com o profeta. Recusamos ouvir a voz do Senhor, nosso Deus. Não seguimos as leis que Ele nos oferecia por meio de seus servos, os profetas. Essa leitura lá de Daniel 9. O pecado da desobediência a Deus, às suas leis e a seus representantes é um dos mais frequentes e menos valorizados. No entanto, o homem não conseguirá a salvação senão pelo caminho da obediência. Esse foi o caminho percorrido pelo Filho de Deus. Diz lá no Evangelho de São João: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aceitando livremente a vontade do Pai, que o imolava pela salvação do mundo, quis submeter-se a todos que o representavam, dignos e indignos, hebreus ou pagãos, sacerdotes ou funcionários do Império Romano. Deus governa os homens servindo-se de outros homens que participam de sua autoridade. Submetam-se todos às autoridades constituídas. Nos adverte São Paulo na carta aos Romanos. E ele continua: pois não há autoridade que não provenha de Deus. Toda forma de rebeldia à autoridade legítima, toda espécie de anarquia, se opõe à ordem divina. Por isso o Concílio Vaticano II orienta o cristão a prestar obediência às leis justas e respeito às autoridades legitimamente constituídas, não apenas por motivos sociais, mas também em consciência. Com maior razão, isso vale para os pastores do rebanho, de quem Jesus disse: quem vos ouve a mim me ouve, e quem vos rejeita a mim me rejeita. Nessa perspectiva, o Concílio Vaticano II exorta todos os fiéis a que, com obediência cristã, abracem prontamente o que os pastores, como representantes de Cristo, ordenam como mestres e guias na Igreja, seguindo o exemplo de Cristo, que com a sua obediência até a morte, abriu a todos os homens o caminho livre da liberdade dos filhos de Deus. Não existe categoria alguma de pessoas que não tenha a obrigação de praticar a virtude da obediência. Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo, nos exorta São Paulo na carta aos Efésios. A obediência é recomendada a todas as pessoas, sempre por motivo do Senhor. Portanto, impõe-se a conclusão: obedecei às pessoas como se obedece a Cristo. A obediência cristã caracteriza-se precisamente por esse espírito sobrenatural, em virtude da qual o homem, indo além da criatura que ordena,
fixa o olhar em Deus, em cuja honra oferece o tributo da submissão. Acho que esse é um ponto importante de pensar. De que ao obedecer, ao se submeter, você não está submetendo àquela pessoa especificamente que possui uma posição mais elevada hierarquicamente, mas você se submete a Deus. Você se submete a Deus. Vou ler a frase de novo. A obediência cristã caracteriza-se precisamente por esse espírito sobrenatural, em virtude do qual o homem, indo além da criatura que ordena, fixa o olhar em Deus, em cuja honra oferece o tributo da submissão. Tal obediência não é um exercício reservado apenas a quem fez voto ou promessa especial, mas é obrigação de todos. De fato, a Igreja exorta todos os fiéis a terem entre si os mesmos sentimentos que teve Cristo, que se despojou de si mesmo, tomando a condição de servo e obedecendo até a morte. É evidente, meus irmãos e irmãs, que a nossa primeira obediência deve ser a Deus, de tal maneira que, e isso é importante frisar, é importante termos muito claro isso, a nossa primeira obediência deve ser a Deus. De tal forma que, se alguma autoridade quisesse impor algo contrário à vontade de Deus, teríamos que responder que não é lícito obedecer aos homens antes que a Deus, como nos fala lá na palavra de Atos 4:19. Então, feita essa exceção, a obediência deve ser praticada sempre, mesmo quando contraria a nossa vontade, nossa própria vontade, especialmente se tiver em jogo a vontade de Deus, a vontade expressa de Deus, a sua lei, o bem da igreja, a submissão aos superiores religiosos. Então, meus irmãos e irmãs, tenham o devido cuidado nesse sentido. Busquemos o esclarecimento à luz da palavra de Deus, da tradição e do magistério de 2000 anos da Igreja, para discernir o que obedece ou não aos princípios divinos. Por vezes, somos induzidos a rejeitar valores da nossa fé porque ela se contrapõe a entendimentos contemporâneos da sociedade, que vive uma completa ausência de valores cristãos. Temos vivido uma descristianização da sociedade. O inimigo de Deus está sempre pronto a dividir a igreja, a criar divisões que isolam, que conduzem as pessoas à perdição. É esse o objetivo dele. Se você não entende algum posicionamento oficial da igreja, leia o que diz os documentos da igreja a esse respeito. E seja muito cuidadoso, muito cuidadosa ao dar atenções a interpretações de terceiros, que muitas vezes são carregadas de intencionalidades maldosas e interpretações distorcidas. Artimanhas do inimigo para confundir e dividir e levar as pessoas ao isolamento. E precisamente porque o cristão não é um homem isolado, não é uma mulher isolada, mas está integrado na comunidade eclesial, o bem comum pode, às vezes, exigir
a renúncia de critérios, aspirações e até de projetos pessoais. Mas não há dúvida de que essa renúncia é mais agradável a Deus do que qualquer boa obra ou ato de culto. Acaso se compraz o Senhor em holocaustos e sacrifícios mais do que na obediência à sua palavra? Melhor é obedecer do que sacrificar. Assim nos fala 1 Samuel 15, 22. Assim interpelava Samuel a Saul, que havia oferecido em sacrifício a Deus as primícias de seus rebanhos, mas violado suas ordens. A obediência não é sacrifício de coisas, mas da própria vontade, que vale mais do que todas as coisas. Assim nos ensina Santa Catarina de Sena, em sua obra O Diálogo. Quão doce e gloriosa é essa virtude da obediência, que encerra todas as outras virtudes, pois a caridade a concebe e dela nasce. Nela se fundamenta a pedra angular da Santíssima Fé. É uma rainha tal que aquele que com ela se desposa não sofre mal algum, mas sente paz e tranquilidade. As ondas do mar revolto não podem prejudicá-lo, nem tempestade alguma pode feri-lo. Não sente ódio diante da injúria, porque deseja obedecer, e lhe foi ordenado perdoar. Não se entristece ao ver seus desejos insatisfeitos, pois a obediência lhe faz desejar somente a ti, Senhor, que és o único que pode, sabe e quer cumprir seus anseios. E assim, em tudo encontra paz e quietude. Ó obediência, que navegas sem fadiga e sem perigo, chegas ao porto seguro. Concordas com o Verbo unigênito, Filho de Deus. Sobes à pequena nau da Santíssima Cruz para te manteres na obediência ao Verbo e jamais te apartares da sua doutrina. Santa Catarina de Sena. E assim, meus queridos irmãos e irmãs, encerramos nossa reflexão de hoje. Vivamos nessa confiança plena do amor de Deus por nós. E em tudo sejamos submissos à vontade de Deus. Caminhemos, olhos fixos em Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.